Olá, temos ninguém online ainda, solamente eu. Vamos chamar o pessoal então, fazer uma campanha para alguém entrar. Não chegou ninguém ainda. Vamos disparar o links. Eu já tinha colocado lá no grupo, mas ninguém entrou. Eu vou mandando pessoalmente com algumas pessoas aí. Boa noite. Oi, Cris. Vou trocar para minha câmera. Ui. Agora sim. Oi, Cris. Boa noite. Amigo, Eu vou convocando o pessoal aqui. O Clóvis, boa noite. Boa noite, meu amigo. Vou guardar um pedacinho ainda que eu tô dando uma disparada aqui. Vou chamar o pessoal para entrar. Pronto, já disparei para um número legal de pessoas. A gente vai começando para a gente também não acabar muito tarde. A aula de hoje é até mais curtinha do que as outras. A aula de hoje vai ser bem interessante, mais rápida, mais prática, mas também muito importante para a gente ter segurança na nossa prática clínica. A gente precisa conversar sobre o certificado de análise. Certificado de análise é. Como é que eu faço aqui? Achei. Não, pera. Não, pera aí que eu vou voltar um pouquinho. Perdão. Não era esse, era esse. E agora veio na formatação correta. Vamos ver. Conteúdo extremamente importante para a gente ter confiança e segurança na nossa prática clínica é saber o que, que eu estou prescrevendo para o meu paciente. Então, antes de eu ensinar vocês a prescrever, a gente precisa ensinar como entender uma medicação, como reconhecer uma medicação de qualidade e quais são os fatores que me levam a entender uma medicação de boa qualidade, tá? Entendendo o COA, que a gente vai apelidar de COA, e entender por que, que ele é necessário na nossa prática clínica. E aí eu vou começar com um pensamento um pouquinho instigante. Quero que vocês me digam aí, ou então pelo menos se questionem, qual que é a diferença então da cannabis medicinal para a maconha? Se a gente está falando de uma planta, a gente vai usar essa mesma planta, qual que é a diferença da cannabis medicinal para a maconha? Para não ficar um momento de tensão muito longo, eu vou adiantar para vocês, pessoal. Não tem diferença. A única coisa que vai me fazer imaginar são os propósitos diferentes. Então, eu posso recorrer a cannabis de maneira recreativa, uso adulto. Eu posso recorrer a cannabis porque eu preciso dela para suplementar alguma coisa. Eu recorro a ela pelo benefício medicinal que ela me propicia. Antigamente nós não tínhamos um jeito de dissociar isso, mas hoje nós entendemos que aquele processo de industrialização e padronização que extrai uma medicação, que é um fitocomplexo,
ele tem certos desafios, né? Esse processo é um processo que eu consigo confiar nele, um processo industrial, mas esse processo traz diversos desafios, como a própria padronização. E nós precisamos ter ciência e consciência de tudo que a gente está prescrevendo. Então, é um pouco mais trabalhoso no início de conhecer uma marca, de conhecer um produto que tenha realmente um coeficiente, né, um certificado interessante. Mas nós vamos entender então a diferença da cannabis recreativa para a cannabis medicinal é apenas os propósitos. Então eu vou recorrer à cannabis com um propósito terapêutico e isso, para mim, enquanto médico, só é possível se eu sei o que eu estou prescrevendo, se eu sei quantificar, né, de maneira exata e de maneira calculada, né, obviamente, a dose que eu estou fazendo para o meu paciente, né? E aí a gente vai diferenciar um pouquinho agora, né, as duas coisas. O uso adulto está associado com o ato de fumar. A gente não consegue quantificar, igual a gente já viu na farmacologia, a gente não consegue quantificar direito o ato de fumar, né? É uma via que ela existe, obviamente ela tem as suas indicações, mas a gente tem essa limitação, a gente não consegue quantificar quanto que eu estou ingerindo de cannabis pelo ato de fumar, né? Geralmente a gente tem mais THC do que CBD, geralmente a gente só tem THC, então isso é um risco, tá? Principalmente as pessoas que são metabolizadoras lentas, as pessoas que nunca utilizaram cannabis na vida. O nível mais alto de THC nas maconhas que a gente tem por aí, nas genéticas, é realmente preocupante, né? E pode, obviamente, predispor a algum risco aumentado de psicose nas pessoas que fazem uso dessa maneira, né? E essas pessoas elas estão muito mais susceptíveis ao abuso de substância. Então, obviamente, quando a gente tem um paciente que ele já faz o uso fumado, ele já recorreu a cannabis para os seus benefícios terapêuticos, mas ele ainda faz pela via fumada, a gente tem que começar um raciocínio de redução de danos para esse paciente, convidá-lo a ter uma nova experiência com a cannabis pela via oral, tá? Não que cannabis pela via inalada não seja terapêutica, a gente tem algumas aplicações, igual eu já mencionei, mas quando a gente fala de uso terapêutico, a gente vai associar mais à via oral, porque é uma via mais segura, tá? É uma via bem mais interessante, mais suave. E o paciente, mesmo aquele paciente que metaboliza cannabis de maneira lenta, ele vai conseguir, de vez em quando, achar um sweet spot mais fácil do que fumando, tá? A gente viu nas aulas de farmaco que a biodisponibilidade da cannabis fumada, ela vem instantânea e ela tem um pico maior, né? 45% de biodisponibilidade. A via oral é entre 6 e 15, né? Então a gente consegue ter menos dose e essa dose ela entrar de maneira mais suave. A via oral é uma via inócua, a absorção é mais lenta e isso é mais interessante, tá? Principalmente quando a gente está falando de algo que tem efeito psicoativo. Se eu tenho um efeito psicoativo mais lento, o paciente ele vai ter cognitivo suficiente para poder lidar com esse efeito e aprender, tá? Ele não vai se sentir de um jeito tão desconexo. E isso é dose dependente e também pela absorção mais lenta. É uma ciência exata, eu consigo quantificar quantas miligramas eu tenho em cada gota, e isso é um fator de segurança na nossa prescrição clínica, tá? Na nossa prática clínica. Tem menor tendência a efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são relacionados a um pico de biodisponibilidade e uma dose muito alta. Então, mantendo doses controladas, supervisionadas, a gente reduz esses efeitos colaterais, tá? A incidência desses efeitos, com o controle de dosagens. E a gente tem um fator aqui que é em cima do muro. A diversidade de apresentações. Para mim é maravilhoso ter uma diversidade de apresentações, mas isso é uma dificuldade, né? Isso se torna uma dificuldade associada, porque eu tenho que conhecer todas as apresentações diferentes para que eu possa, então, escolher a melhor opção para o nosso paciente. E aí a gente vai entender o que faz uma medicação boa, como que eu entendo uma medicação confiável, né? São as medicações que vão apresentar o certificado de análise. O processo de industrialização, ele termina e ele apresenta um produto final. E esse produto final, eu preciso me certificar do que tem ali dentro, tá? Eu preciso realmente saber quanto tem em cada frasco. E isso, obviamente, é um processo de pós-produção, um processo de verificação, né, de controle de qualidade, para a gente quantificar direitinho. E o certificado de análise é esse instrumento, que é um instrumento primordial,
que vai nos ajudar a elucidar o que eu estou oferecendo para o paciente. Ele funciona como um selo de qualidade e segurança, fornecendo informações detalhadas sobre a composição química dos produtos. Tem diversas informações diferentes que a gente consegue ler nesse certificado, tá? É realmente uma análise bioquímica do nosso produto final, desse produto final da industrialização, tá? E geralmente é emitido por laboratórios independentes. É um documento que eu submeto a minha produção a um laboratório e esse laboratório vai me dar um resultado, tá? E aí, obviamente, existem parâmetros de qualidades a serem atingidos, tá? E a gente vai discutir quais são esses parâmetros agora. Aí uma coisa importante da gente discutir é que aqui no Brasil ainda a exigência do certificado de análise não é uma coisa formal, tá? Não é uma exigência da Anvisa, mas é uma exigência da Anvisa quando essa medicação derivada da cannabis vai ser submetida ao registro de medicamento. Então, tudo que tem registro de medicamento tem a análise de tudo que tem ali dentro. Então, é um passo essencial para você conseguir validar o seu produto de cannabis na Anvisa para ser vendido no mercado brasileiro, tá? Nas farmácias brasileiras. A gente consegue importar medicações, né, de fora do Brasil através da RDC 660 e muitos não apresentam o certificado de análise. E para a Anvisa ainda essa parte de importação ainda não é uma exigência. Eles estão para revisitar essa RDC, eles estão para incluir justamente a presença desse certificado de análise como um controle de qualidade, tá? É interessante que a gente também aprenda que isso é um controle de qualidade para que na nossa prática clínica, quando a gente for conhecer uma marca, quando a gente for apresentado a um produto novo, a gente saiba como identificar se esse produto é bom ou se esse produto não é bom. Quais informações, então, o COA me oferece? A composição química do medicamento testado em seus pormenores moleculares, as moléculas mesmo, perfil químico e cromatográfico de todas as moléculas que estão ali, tá? O perfil de canabinoides, o perfil de terpenos e flavonoides, perfil de contaminantes, pesticidas, metais pesados, solventes, que a gente sabe que a gente usa um solvente para retirar em alguns casos, tá? A cannabis da matéria orgânica e outras substâncias, tá? A gente também tem o método de extração, a gente consegue entender o método de extração que foi utilizado através desse certificado, e aí a gente consegue entender qual o produto esperar também, tá? A gente consegue também, através disso, né, de entender o método de extração, saber como foi esse processo. A gente consegue também saber a data de análise, porque todo lote novo precisa ser submetido a uma análise. Então, é mais um atestado, né, da data de fabricação, para a gente poder entender se essa medicação está dentro do prazo de validade ou não. Essas informações geralmente são disponibilizadas pelo fabricante, tá? Fabricantes sérios, eles vão fornecer essa informação porque é uma informação extremamente relevante para a nossa prática. Se a gente não tem essa informação, a gente volta para aquela lógica da cannabis, né, do uso adulto, de não ser quantificado e da gente estar fazendo algo empírico. Então é justamente pela existência do COA que a gente consegue ter mais segurança, a gente consegue ter mais previsibilidade. Se eu estou trabalhando com uma medicação que eu não sei o que tem ali dentro, qual é aquela concentração, aí sim pode acontecer qualquer coisa, inclusive uma intoxicação com THC, por exemplo. E quando a gente está falando de cannabis medicinal, eu preciso saber qual que é o canabinoide ou quais são os canabinoides que tem naquela mistura, porque é esse efeito do fitocomplexo que eu quero, tá? Essa informação vem, né, ao lado, num QR Code, no lado de cada frasco, né, de cada embalagem, e você consegue acessar isso e começar a ler. É essencial enviar os COAs para os médicos ou dentistas prescritores, a fim de atestar a qualidade dos produtos, e é de obrigação do profissional tirar um tempinho para entender o COA do produto que você está prescrevendo, tá? Então, a gente vai convencionar aqui que a gente não vai usar nenhum produto que não tenha esse certificado de análise, porque foge do raciocínio científico, foge do raciocínio de quantificar a minha medicação, tá? Então, para a gente ter mais segurança, para o paciente ter mais segurança também,
a gente vai só utilizar medicações que eu saiba 100% o que tem ali dentro daquele frasco. A gente vai ter alguns direcionamentos importantes aqui no curso. Esse é um dos mais importantes. E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece na nossa prática quando a gente não obedece isso, tá? São casos aí reais do consultório, aonde algumas empresas, elas vão te chamar para fazer uma parceria, por exemplo, eles vão querer apresentar um produto para vocês, e aí você vai ter que perguntar, beleza, deixa eu conhecer o seu produto, deixa eu entender como que é o seu produto. E aí você vai pedir o certificado de análise. Algumas empresas não vão ter, mas isso também, pessoal, não é tão abominável. O que eu quero dizer com isso? A gente não precisa fechar a porta para as empresas que não têm certificado. A gente tem que estimular elas a conseguir um certificado para que a gente consiga trabalhar com elas, tá? Não é também assim tão arrumar inimizade. Ninguém quer fazer isso. Inclusive, esse print ele foi tirado de uma associação há algum tempo atrás, né? Conversa que eu tive com o dono de uma associação, e que hoje nós trabalhamos juntos porque ele me oferece todos os laudos. Ele consegue fazer, ele consegue organizar isso hoje, tá? 1 ano e meio depois que a associação dele não conseguia fazer isso. Eu só consegui trabalhar com ele depois que ele me apresentou o certificado de análise. E isso é para evitar o que vem a seguir. Olha só. Algumas empresas elas vão ser até bem grandes, bem ativas no cenário midiático e etc. Eles têm muitos pacientes, mas eles não realizam o certificado de análise. E não é incomum, tá, eu atender paciente que tem um efeito completamente contrário do esperado utilizando uma medicação, tá? E aí quando a gente vai indagar as pessoas, né, e tentar orar pelo nosso paciente, né, intervir pelo nosso paciente, a gente tem que abordar a empresa e questionar, tá? Foi o que eu fiz aqui, isso é um print de uma conversa que eu tive, onde eu questiono, tá, mas já faz um tempo, vocês ainda estão fazendo isso e os pacientes estão tendo muito efeito colateral. Efeitos que vêm justamente dessa falta de ciência. Porque a gente vai ver o print da paciente, tá? Obviamente sem mostrar marca, sem mostrar nome de ninguém, tá? Porque o objetivo aqui não é nada além de entender o porquê que isso é ruim para o cenário. E aí a gente vai entender. Esse pessoal, eles se recusaram a entender o processo da paciente, que nada mais foi do que ela teve uma intoxicação. A gente prescreveu uma medicação que era quantificada, esperada, né, pela associação de ter ali 6% predominante de CBD. A gente fez essa prescrição da paciente, a paciente me pediu para fazer deles porque era mais barato, etc, etc. E aí ela teve efeito psicoativo importante com a menor dose que a gente prescreveu para ela. Das duas, uma, a gente sabe, ou ela é uma péssima metabolizadora, e ela deve ser uma má metabolizadora mesmo, e ela é sensível ao THC, ou aquela composição ali não era o que eles estavam falando, predominantemente de CBD. Né? Deve ter uma dosagem maior de THC do que deveria ter para uma medicação predominante de CBD. Tá? E aí a paciente teve uma experiência muito desagradável, ela juntou um dinheiro para poder comprar a medicação e teve uma experiência desagradável. Tá? E aí quando acontece isso, a responsabilidade é do médico. Eu tive que comprar um frasco novo para minha paciente de outra fonte e suplementar ela, porque ela realmente teve um prejuízo com isso. E foi um prejuízo que veio da minha prescrição. Então eu sou responsável por ela. Tá? Quando acontece isso, a gente precisa realmente descer do salto e entender o ônus. Tá? E é por isso que a gente convenciona de só prescrever o que a gente conhece que está prescrevendo, para essas coisas não acontecerem. Tá? Então, com o certificado, eu consigo tomar decisões conscientes, né, informadas e baseadas na análise química. E isso é parte da medicina baseada em evidência. Se eu não sei nem a evidência da dosagem da gota que eu estou dando, eu não estou fazendo nada, né, de maneira consciente. Posso estar fazendo de maneira xamânica e esse efeito vir, tá? Mas isso daí, a gente tem como evitar um monte de efeitos colaterais se a gente traz as coisas para a consciência. Isso atende às exigências legais, tá? Dos órgãos como a Anvisa, aqui no Brasil a Anvisa, lá nos Estados Unidos o FDA.
Lá na Europa, o GMP, tá? Que é um órgão farmacêutico que dá autorizações farmacêuticas, e isso garante segurança para o prescritor e para o paciente, que essas interações, né, essas, vamos dizer, intoxicações inadvertidas não aconteçam, né? Isso é importante, que de vez em quando, se eu não tenho o manejo dessa paciente que teve essa experiência negativa, de fazer essa responsabilidade com ela, eu queimo a cannabis medicinal para essa paciente, ela já vai ter uma experiência negativa com isso, ela vai fechar a porta para a propriedade terapêutica que eu sei que eu consigo exercer para ela, e ela queima para todo o networking dela, para o boca a boca dela, né? E aí, óbvio, a gente precisa ser muito cuidadoso. Se o paciente está tendo uma experiência negativa, o cliente tem sempre razão em qualquer lugar, o paciente ainda mais, né? Então a gente precisa ir e atender o que o paciente está tendo. Quando a gente tem uma relação médico-paciente legal com o paciente, isso não vai dar muito trabalho. A gente vai conseguir manejar e manobrar essas situações de um jeito bem tranquilo e que não oferece tanta ansiedade assim, tá? Mas isso é uma responsabilidade nossa e a gente precisa entender. E aí agora a gente vai mergulhar. Vamos ler. Vamos ver o que é o certificado de análise. A gente vai ler alguns, tá? Obviamente não vou mostrar marca e nem vou comparar nenhuma aqui, porque o objetivo não é esse, tá? Mas a gente vai ver o que eu preciso extrair de informação. Então, geralmente vem, tá? Identificável qual que foi o produto que foi analisado, qual que foi o rótulo, qual que foi a embalagem, porque isso é importante, tá? Para a conferência da Anvisa, isso é importante. Para ela olha para o rótulo do produto e vê o certificado e vê que foi esse produto mesmo que foi enviado. Aqui fala, né? O que foi analisado? Canabinoides, metais pesados, micróbios, micotoxinas, solventes residuais e pesticidas. Então, isso tudo foi analisado nesse certificado. Essas composições químicas foram procuradas, né? Aqui a gente vê. Eu vou tomar a liberdade de aumentar a tela aqui só para não ficar ruim para vocês verem, tá? Mas aqui a gente consegue ver que eu tenho canabidivarina, CBDV, numa porção ali baixinha, mas tem. Não tenho canabicromeno. Eu tenho CBG, 33,2 miligramas por grama. O que a gente precisa ver também, prestar atenção, são nas unidades, tá, pessoal? Vou marcar aqui de verde. Vou botar um pouquinho mais grosso aqui. Vou marcar de verde aqui as unidades para vocês prestarem atenção, tá? Esse certificado aqui, a gente sempre precisa ver as unidades que eles estão nos dando. Aqui, o resultado é miligramas por grama. Então, miligramas por grama dessa substância tem essa proporção, tá? Essa porcentagem. Canabigerol tem 33,2%, canabidiol 62,49% e o CBDV tem 0,52%. Então eu sei o que tem nessa mistura de canabinoides e o que não tem nessa mistura. E eu sei aqui também o total de canabinoides nesse frasco, tá? O total na mistura, tá? Na mistura completa. Aqui a gente tem análise de metais pesados, que passou, foi adequada, né? Não acharam metais pesados. Qualquer presença de metais pesados já é um fail, tá? Porque aqui a gente está analisando por parte por milhão. Então, realmente, seguro. Análise microbiológica também passou em tudo. Ó. E o que foi analisado? Aspergillus flavus, formigatos, níger, térreos, Escherichia coli, salmonella, né, e diversas outras bactérias e agentes. Micotoxinas, para a gente ver, então, fungos, né? Que a gente sabe que matéria-prima da cannabis in natura pode apodrecer, né? Pode mofar, obviamente. Então é interessante que a gente sempre analise isso para saber se a medicação ela veio de uma fonte fresca, se não veio de uma fonte já contaminada, tá? Se ela veio contaminada, se ela veio mofada, vai aparecer aqui na análise de micotoxinas. Solventes residuais. A gente tem uma gama de solventes e aí todos os solventes comuns para extrair cannabis são analisados. Tá? E obviamente passa o que não tem solvente residual. Existe uma análise extensa de pesticidas, aí tem aqui, obviamente, todos os pesticidas mais comuns utilizados na indústria. Perdi a aula, onde é que ela está? Aqui, cheio. É só 3 páginas de pesticidas, tá? Eles analisam
completamente todos os produtos agrícolas que poderiam ser utilizados na otimização desse processo. E aí, a gente tem uma segurança de que a gente não está consumindo nada que nos intoxique de maneira nenhuma, tá? Acontece de vez em quando de algum paciente desenvolver um racho cutâneo a um óleo artesanal, que não se submeteu a um processo de boas práticas na sua fabricação em toda a sua cadeia, tá? Porque as boas práticas para a produção de cannabis começam na semente ou no clone que você está fazendo, tá? Isso faz parte do manual de boas práticas da cannabis. E se eu uso qualquer coisa que tenha pesticida, por exemplo, se eu faço um spray de Baygon perto da planta, ela pode absorver. Tá? Aí a gente precisa ter essa certeza, né? Não dá para não ter essa certeza. Vamos então entender esse COA. Esse COA se refere a um produto X que ele foi censurado, a gente teria essa informação. A data da análise a gente conseguiu extrair foi do dia 13 de 4 de 2023, tá? Ou seja, a fabricação dele foi perto dessa data. As unidades de medida miligramas por grama, miligramas por unidade, parte por milhão. Quais os canabinoides presentes? A gente leu, né? A gente viu que tinha CBDV numa proporção baixinha, CBG 33,2% e CBD o restante, 60 e poucos por cento, tá? A concentração final de canabinoides 4.124,05 miligramas por unidade. Miligramas dentro de toda aquela mistura, tá? Por unidade desse produto. E aí, CBD 2.191 miligramas por unidade. E CBG aqui é o restante desse número, tá? Então a gente tem como entender qual que é essas concentrações. E aí é importante também a gente entender, porque a padronização vai ser, por exemplo, aqui ia ser 4.000 miligramas por ml no frasco. E aí 4.000 miligramas por ml pode ser 2.000 de CBD, pode ser 2.000 de CBG, pode ser 3.000 de CBD, pode ser 1.000 de CBG. E aí é importante que eu conheça as proporções, tá? E analisando o certificado de análise que a gente entende essas proporções bem. E aí, uma vez que você entende um produto, você não precisa ficar, obviamente, abrindo essa gaveta toda hora. Você já vai ter entendido aquela proporção, tá? Mas é importante tirar um tempinho e entender essas proporções de cada medicação. Até para você entender na sua prática clínica o que está funcionando mais, o que não está para cada patologia. A gente sabe a concentração final de canabinoides dessa mistura total. E lá no frasco, né, eu disse para vocês que era 4.000 miligramas de CBD, mas total no frasco tem 6.349, é mais do que está no frasco. E esse excedente aqui é dos outros canabinoides que estão ali presentes também, tá? A análise da segurança foi positiva, a gente teve tudo dentro do esperado, passou em todas as análises e nós não temos informações de nenhum outro composto presente nessa medicação. Aí eu gosto de trazer sempre assim, o que é legal e o que faltou. Esse COA, faltou alguma informação? Porque ele foi muito completo e vocês estão vendo o que é um COA hoje, talvez não saibam que faltou informação, faltou sim. Se o COA não me dá o perfil de terpenos, perfil de flavonoides e outras medicações que estão ali naquela mistura, e de fato, nessa medicação, no rótulo dela tem adicionado de terpenos, adicionado de melatonina, e isso não estava no certificado de análise. Então isso já me deixa com uma pulga atrás da orelha. Será que o que eles estão anunciando é verdade? Ou será que é só uma jogada de marketing? Não sei, porque não tinha essa informação, tá? Então eu posso ficar com essa dúvida. E aí o perfil de terpenos apareceria, né? Ainda mais se eles acrescentaram um perfil de terpenos, tá? Uma mistura. E, enfim, faltou essas informações. Foi um COA muito bom, a gente teve muitas informações e bem completas, né, de um jeito didático. É um saco ler, tá? É chatinho mesmo ler tabela, mas a gente precisa fazer isso, eventualmente. Faltou algumas informações, faltou. E aí a gente vai ver agora outros certificados, tá? Bom, esse certificado é de um outro produto, obviamente censurado, feito em outro laboratório, tá? O modelo é outro, né? É outro padrão. E aqui eu vou aumentar de novo aqui a tela para a gente poder ler com calma. Essa medicação aqui, ela me traz, nessa primeira página, a data que eles receberam a análise, que foi dia 12/12 de 2023.
E essa informação foi liberada no dia 14/12/2023, depois de 2 dias de análise. Então, são análises extensas, tá? A gente tem a identificação da análise da amostra e os canabinoides, o perfil de canabinoides, que é a informação mais desejada, é a informação mais importante que eu preciso ter. Então, aqui, a gente tem o perfil de canabinoides, a gente tem o canabicromeno bem pouquinho, a gente tem o CBD também 9,1%. A gente tem o CBDA, a gente não tem o CBDA, o não disponível. CBDV a gente tem um pouquinho, o CBG a gente tem um pouquinho. A gente não tem CBG na forma ácida, o ácido canabigerólico. A gente tem um pouquinho de CBN. A gente não tem delta 8, a gente tem delta 9 e a gente não tem o THCA, o THC na sua forma ácida. Isso daqui a gente já consegue tirar uma informação legal daqui. Vou instigar vocês. Essa medicação aqui é a definição de um full spectrum. Esqueci até de mencionar. A medicação anterior é um exemplo de um broad spectrum. Porque ela tinha só CBD, mais CBG, mais CBDV. Uma quantidade pequenininha. Era um broad spectrum, um espectro amplo ali. Essa medicação aqui a gente já consegue tirar daqui do perfil de canabinoides, que ela é uma medicação full spectrum. Ela tem um perfil bem amplo de canabinoides. Eu tenho o derivado do THC, eu tenho CBN, eu tenho CBG, eu tenho CBDV, eu tenho o CBD e o CBC. É uma medicação que é um fitocomplexo, é uma mistura. E aqui a gente ainda tem um gráfico de proporção, mostrando as proporções aqui dos canabinoides, onde a gente tem aqui o CBD sendo um campeão, em segundo lugar o CBG, em terceiro lugar o CBC. Então, dentro dessa mistura full spectrum aqui, eu consigo dizer que essa é uma medicação predominante de CBD com presença de CBG e CBC adjuvantes, tá? Sendo ali participando do efeito comitiva dessa medicação. A segunda página fala também especificamente, né, dos canabinoides, mais uma vez, tá? E aí é só isso que esse certificado me mostra. Esse certificado ele só vem até aqui. Então faltou algumas coisas, igual a gente já viu no primeiro, não foi? A gente viu pesticida, a gente viu metal pesado, a gente viu outras, né, outras abas, outras coisas que foram analisadas. E aí realmente tem alguns laboratórios que não vão fazer essa análise completa. E aí a gente tem obviamente um score, né, de uma nota mais ou menos média, para a gente então ranquear as medicações que a gente vai trabalhar. Nem sempre eu vou precisar de uma medicação. O máximo de informações, obviamente, é sempre o melhor, mas eu consigo confiar nessa medicação aqui. Eu consigo esperar o efeito de canabinoides nela. E aí eu espero que esse laboratório tenha atendido as boas práticas, principalmente porque, sim, a gente conhecendo o laboratório, conhecendo as boas práticas que essa empresa fez, né, a gente visualmente vendo isso, a gente tem como dizer, não, beleza, pelo menos a parte industrial está em dia, tá? Mas a gente deve, enquanto médico, solicitar que eles entreguem da próxima vez um certificado completo, para a gente continuar tendo o nível de confiança que a gente tem, tá? Melhorando, inclusive, o nível de confiança que a gente vai ter nessa marca. Obviamente, a gente está numa indústria ainda no começo, igual eu mostrei para vocês, teve uma associação que eu trabalho hoje que não tinha certificado 1 ano e meio atrás. Hoje já tem, a gente consegue trabalhar junto, tá? Então, muitas coisas a gente vai se adaptando e a gente vai tendo esse feedback com a própria indústria, com os próprios produtores, que no final das contas, se a gente não tiver isso, a gente não faz o input neles que eles precisam, tá? De melhorar esse âmbito, de organizar isso, mas é perfeitamente possível que a gente consiga trabalhar com a informação de canabinoides, tá? Aí eu consigo prever pelo menos os efeitos medicinais, os efeitos adversos, quando eu tenho essa informação. Se eu não tivesse essa informação aqui, a gente ia voltar para aquele pensamento empírico, né, de ter que ir titulando dose, ter que ir esperando um efeito, né? A gente vai pisando em ovos. Quando eu sei o que eu estou fazendo, o que eu estou oferecendo para o meu paciente, eu não piso em ovos. Eu vou muito mais seguro, muito mais tranquilo, tá? Essa é a moral da história. E aí esse certificado aqui, vamos ler ele, né? Vamos extrair aquelas informações importantes.
Esse COA se refere a um produto que, obviamente, foi censurado, a gente não vai mostrar. A data da análise foi dia 14/12 de 2023, que deve ter sido perto, né, da data de produção. Quais as unidades de medida unitária do produto? Aqui, miligramas por grama, igual a gente viu no outro. Então, vocês já começam a ver um padrão aqui, tá? Miligramas por grama é uma padronização para a gente prestar atenção, tá? E um volume final também é importantíssimo, tá? O volume final é importante para a gente conseguir entender as proporções que a gente está analisando. Os canabinoides presentes nele, CBC, CBD, CBDV, CBG, CBN e delta 9. Que aí eu disse, isso daqui é o que, pessoal? É a definição do full spectrum. A gente vai carinhosamente chamar de FS, tá? Mais uma sigla médica aí pra gente. FS significa full spectrum. Qual é a concentração de canabinoides? 91,79 mg por grama de CBD, 2,4 mg por grama de THC, 12,74 mg por grama de CBC nesse produto. Então, obviamente tem uma predominância, a gente consegue ver o que é mais predominante e entender pela predominância o que eu vou fazer, né? Quais as propriedades que o meu paciente vai colher. E aí, obviamente, é através da minha consciência que esse óleo tem essas propriedades que eu vou escolher esse óleo para aquele paciente, tá? É em cima desse argumento de consciência que eu, médico, vou conseguir escolher essa medicação para aquele fim terapêutico ali, tá? A concentração total de canabinoides aqui, 116 mg por grama, tá? A análise de segurança foi positiva? Não sei, porque ela não existiu. Então, ela não estava disponível. Isso daqui foi uma falha, tá? Uma falha desse COA. E aí também outra falha é que os compostos a gente não tinha se era uma medicação que tinha... se é full spectrum, provavelmente deve vir com terpeno, com flavonoide, com outras coisas. Só que a gente não sabe porque eles não analisaram, tá? E por que eles não analisam, pessoal? Puramente pelo dinheiro, tá? É caro pra caramba você incluir. Se você for fazer um exame, um hemograma, e botar a lista toda para você pagar no particular, tenho certeza que você não vai fazer, tá? Tenho certeza que alguma coisa vai ficar de fora, tá? Isso aí é muito comum, até nos nossos pacientes, é a mesma lógica. Isso daí é muito caro, uma análise que é uma análise laboratorial, né, específica de laboratório, óbvio que é caro. Faltou várias informações, a gente já viu, perfil de terpenos, flavonoides, outras medicações em associação e pesticidas e metais pesados aqui nesse caso. Aí a gente vai entender agora o último, agora o terceiro, tá? Que eu acho que inclusive está faltando uma das imagens aqui do cabeçalho, mas era somente o nome do laboratório e a identificação, tá? Eu vou corrigir isso daqui na próxima aula de vocês. Aqui a gente consegue ver nessa imagem aqui já a composição do que foi analisado, mesmo sem a gente ver nenhuma introdução, tá? Eu peço perdão pela falta da introdução, mas aqui a gente já consegue mergulhar dentro desse certificado e tentar entender ele, então. Vamos tentar entender essa medicação para ver se a gente consegue dar uma composição dela aqui, tá? A gente tem, né, a identidade, a gente tem a aparência, ó, esse daqui ainda vai além, tá? Ele ainda bota uma especificação, a aparência do frasco, tá? A aparência da medicação diluída, qual é a coloração que ela tem. Aqui eles falam greenish or yellow to brown, tá? Que é a cor essa corzinha aqui, ó, da margem que vocês estão vendo, tá? É a cor greenish yellow to brown. É um misto, um degradê entre amarelo, marrom e verde. Essa mistura é geralmente a cor dos canabinoides diluídos nos óleos, tá? Em matriz oleosa. A gente tem análise de água aqui, pouquinha água, muito pouca. A gente tem resultado de etanol, que foi utilizado para poder fazer a extração, aqui passou menos de 5 partes por milhão. Nós temos aqui o total, CBN e a porcentagem, menos de 2,5 W2W, que é... Ai meu Deus, o W2W é... Esqueci o nome em inglês agora. Vou voltar para isso, tá? Mas vamos lá. Essa medicação, então, a gente começa aqui no ICEI, porque aí o ICEI é o perfil de canabinoides, tá? Delta 9 THC, Delta 9 THC, 90 a 110 mg por ml. Então, a gente tem uma variação de 90 a 110 mg por ml. Quando a gente tem isso, tá, pessoal, de variação,
quer dizer que foram vários frascos analisados, tá? Mais de um item por lote foi analisado e eles têm uma variância, tá? Isso daí pode acontecer. E aí o que vai para o rótulo é a média entre esses valores, tá? Delta 9 THC, a gente tem aqui uma quantidade significativa de Delta 9. Eu consigo dizer que essa medicação aqui tem um bocado, então provavelmente deve ser um Delta 9 THC predominante. Delta 8 não tem, e o total de Delta 9 é predominante. Então a gente já sabe que é um Delta 9 predominante. CBD aqui, ó, menos de 0,1 mg, menos de 1 mg por ml, ou seja, é THC dominante. CBDA não available, né, not available. E aí a gente tem o perfil dos outros canabinoides também, né, não presentes. Então a gente consegue já extrair aqui que essa é uma medicação de THC que vai ter 100 miligramas por ml, tá? Essa informação a gente já conseguiu extrair. Ah, olha, agora o pessoal botou o perfil de terpenos. Um perfil de terpenos aí para a gente conseguir ler e ver quais a gente tem. Aí a gente tem, ó, beta-cariofileno, a gente tem o limoneno, a gente tem o linalol bem predominante. Linalol predominante, tá? E a gente já chega nessa parte de terpenos. O muleno também, ó. O muleno predominante. E aí a presença residual de mirceno, pineno, alfa-pineno e o canfeno, tá? O careno não estava presente, terpineno estava aqui. Enfim, o perfil de terpenos está todo. Enquanto vocês admiravam minha bela careca, minha bela entradinha, tá? A gente conseguiu ver esse perfil de terpenos. Então, é uma medicação que ela tem um perfil de terpenos dominante. E isso daqui é o atestado de que essa planta ela é fresca e eles analisaram os terpenos que ela fez, que fazem parte do efeito comitiva. Esses terpenos que a gente vai ver aqui, tá? Linalol, humuleno, mirceno, o limoneno, eles vão ser muito comuns, pessoal. O beta-cariofileno, eles vão ser extremamente comuns na cannabis. São os terpenos mais comuns e eles têm propriedades terapêuticas acessórias muito legais. A gente vai ter oportunidade de falar sobre terpenos ainda um pouco mais para frente, um pouco mais no futuro, mas é importante que a gente entenda o papel dos terpenos no efeito comitiva. A gente já mencionou isso na aula de farmaco e de farmacobotânica, mas é sempre bom evocar vocês para se lembrarem que uma medicação que tem o perfil de terpenos em dia, que tem um perfil legal de terpenos, ela vai funcionar melhor, tá? É isso que faz o nosso pensamento de medicações isoladas não são tão eficazes, ou eu preciso de uma dose muito maior do isolado para chegar naquele efeito terapêutico. Aí a gente tem os terpenos para fazer parte desse arsenal como um acessório, tá? E aí só lembrando vocês que os terpenos muitas vezes eles têm maior afinidade aos receptores canabinoides do que os próprios canabinoides, tá? A gente vai discutir um artigo sobre terpenos onde a gente vai ver isso. Ó, aqui a gente tem metais pesados, a gente tem toxinas, análise microbiológica, análise de pesticidas. A gente tem análise de pesticidas aqui também, isso aqui tudo é pesticida, tá? Pesticidas tem um monte de pesticida para a gente ver, mais pesticidas, e aí se a gente for passando, ó, tudo ok, tudo em dia, tá? E aqui a gente tem a identificação das pessoas que analisaram isso, tá? E a assinatura deles, e obviamente isso confere mais segurança. Se isso é rastreável, se eu sei identificar que um laboratório é um laboratório legal, confiável, isso me dá ainda mais segurança, tá? E aí a gente já entendeu que essa medicação é um full spectrum, tá? Essa medicação é um FS, um full spectrum porque tem terpenos, tem flavonoides, tem outras substâncias, tá? Mas é um delta 9 THC predominante. Só tem THC ali, quase. A gente viu que é 100 miligramas por ml de THC. Então, pessoal, a gente tem que gastar um tempinho mesmo. É um pouco chato. Se você tem TDAH, vai ser meio maçante, mas é necessário demais a gente gastar um tempinho esmiuçando os produtos que a gente vai prescrever, tá? Essa análise a gente já fez, tá? Perto não, ao longo da análise desse produto, mas o produto foi censurado, não tem data de análise, então eu não sei se essa análise foi feita perto
da data de fabricação ou não. Aqui, miligramas por ml foi a diferença também, tá? A unidade de diferença na outra era miligramas por grama. Aqui a gente já vai ter miligramas por ml, que também é parte da padronização, tá, pessoal? É muito comum a gente ver ou miligramas por ml, na minha opinião é até mais comum hoje miligramas por ml do que miligramas por grama, mas a gente tem que saber fazer a conversão dos dois. No final das contas nem muda muitas coisas, tá? Os canabinoides presentes aqui, delta 9-THC, com a concentração máxima ali de 110 mg por ml, e a análise de segurança foi positiva, mas a análise de terpenos e flavonoides estava lá dentro, bem tranquila, mas faltou informação. Não foi o completo por um lado, né, em relação aos outros, mas faltou algumas informações que os outros têm. E com esses 3 exemplos, eu acho que dá para a gente abranger todas as necessidades e tudo que a gente precisa olhar para reconhecer uma medicação como uma medicação legal, tá? Então, eu espero que isso tenha ficado menos desinteressante, porque é uma aula meio que burocrática mesmo. Foi até difícil construir o conteúdo, mas é importantíssimo, não dá para não falar isso, né? Não dá para não exigir o certificado de análise pela nossa segurança. A gente viu um exemplo prático disso do meu consultório, onde a paciente teve um problema real, ela teve um prejuízo, e aí a responsabilidade é nossa, e em cima desse raciocínio, a gente vai convencionar, só para a gente resumir, de não utilizar medicações que não tenham o cor, tá? Pela nossa segurança, para a gente conseguir dormir tranquilo todos os dias e conseguir esperar uma melhor previsibilidade, tá? Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês na aula de hoje, e a gente se vê na próxima aula, que infelizmente não vai ser quinta-feira mais, tá? A gente vai ter que mudar o cronograma porque eu tive uma mudança de carga horária na universidade e eu vou ter que agora assumir a turma da quinta-feira. Então eu vou ter que trocar para quarta-feira, tá? Então a gente vai ter alguns dias flutuantes entre quarta e terça-feira, que são dias que eu dou plantão geralmente. Tá? A gente vai ter, mas a gente já está perto de terminar, então isso não vai afetar tanto a gente. E próxima aula vai ser as diretrizes para a prescrição. A gente vai aprender na prática mesmo como canetar. Chegou o momento, tá? 17 aulas depois, para a gente aprender a passar para o papel tudo que a gente aprendeu, tá? E aí o raciocínio de como escolher as misturas, isso aí vem com a prática, isso daí vem também com a sua experiência, tá? Mas a gente vai na próxima aula aprender as diretrizes que embasam a prescrição, né? No que eu me apoio para prescrever cannabis, quais são os argumentos legais, jurídicos e sociais que eu utilizo, para vocês também terem esse argumento, para ficarem mais seguros e mais respaldados de que prescrever cannabis não é algo que a gente deva temer, tá? É bem respaldado. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Muito obrigado. Se vocês têm alguma dúvida, vamos tirar, vamos interagir. E é isso. Alguém quer interagir? Deixa eu subir aqui o volume, ó. Tava mutado, foi mal. O Bruno saiu. Isso aí, muito bom. Essa aula vai estar, obviamente, né, disponível para vocês lá na plataforma do Notion, assim que a gente conseguir upar ela para o YouTube. E eu peço que vocês não mandem para ninguém, tá? Vocês estão tendo acesso beta aqui, então não mandem para as pessoas. Então, façam esse favor. Bom, vou interromper a gravação aqui, pessoal.